Ai, minha cabeça dói. Ai, que tosse. Preciso de um xarope. Ai, mas meu nariz também não está nada bem, está congestionado. Meu Deus, ainda bem que eu tenho esses remédios. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Está tudo bem com a tia Natália? Eu só estou fazendo uma encenação para que vocês lembrem que quando a gente tá dodói, quando a gente não tá bem, o que a gente faz? A gente recorre às vezes para um remedinho, né? Para um xarope para nossa garganta, ou um remedinho para descongestionar o nosso nariz, né? Quando ele está entupido. A gente acaba tomando algum remedinho. Agora, eu quero saber se vocês sabem se o povo que saiu lá do Egito e foi para Canaã, está caminhando para Canaã, se esse povo também ficou doente durante esse percurso e precisou de algum remédio. Não sabem? Então hoje eu vou contar para vocês. Mas antes, vamos louvar a Deus com muita alegria. Senhor, eleva a minha alma a ti, Senhor, eleva a minha alma, ó meu Deus, em ti confio, guarda-me, Senhor, e Senhor me refugio, Senhor. Teus caminhos, Senhor, dai teus caminhos, ó meu Deus, em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Senhor, elevo a minha alma a ti, Senhor, Senhor, elevo a minha alma, meu Deus, em ti confio, Senhor, me refugio, Senhor. Meus caminhos, Senhor, em teus caminhos, ó meu Deus, em ti confio, Senhor, me refugio. Agora que nós já cantamos, vamos fechar os nossos olhinhos para orar pela nossa lição. Vamos preparar o nosso coração para ouvir a história e ver o que o Senhor quer falar conosco através dela. Vamos fechar os olhinhos? Papai do céu, obrigada por esse dia, Obrigada. a nossa família, Obrigada pela aula. o que vamos ter. Abençoe todos os amiguinhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para a nossa história? Nós estamos estudando a história do povo que saiu do Egito e está caminhando para chegar em Canaã. É isso mesmo, aquele povo que está sendo liderado por Moisés. Eles, nesse percurso, já aprontaram algumas coisas, né? Já desagradaram a Deus algumas vezes. Vamos ver o que eles fizeram dessa vez. Eles estavam lá, saindo do Monte Or. Estavam lá, caminhando pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. E aí, o que aconteceu? E eu vou contar para vocês o que eles começaram a falar.
Vocês não vão acreditar o que eles começaram a falar para Moisés. Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos no deserto? Estamos fartos desse pão vil. Estamos cansados. Eles murmuraram contra Deus. Estavam reclamando, gente. Vocês podem acreditar nisso? Mas vocês não vão acreditar do que eles reclamavam. Eu vou contar pra vocês. Lá no deserto, todos os dias, eles estavam assim, ó, de mãos vazias. Não tinham nada. Quando de repente, eles olhavam pro céu e tinha comida. E no outro dia, acontecia a mesma coisa. Dia após dia, isso acontecia. E eles se deliciavam com aquele maná, com aquele alimento que vinha do céu. Mas chegou um momento que eles começaram a reclamar. Reclamar da providência de Deus. Reclamar por estarem no deserto. Eles estavam caminhando para a terra prometida, estavam querendo voltar para o Egito, onde eles eram escravos, onde eles sofriam tanto. Olha, eles pecaram contra Deus, fizeram algo muito triste. Reclamaram daquela providência de Deus. E aí, como todo pecado tem uma consequência, algo aconteceu. Isso mesmo, gente. Muitas cobras apareceram. Muitas cobras. Muitas. Eram de todas as cores e tipos. Muitas cobras, muitas cobras. Isso. E as cobras picavam as pessoas. E quando elas eram picadas, muitas morriam. Ficavam doentes. E aí, as pessoas eles entenderam, o povo entendeu que eles tinham pecado contra Deus, que o que eles tinham feito era errado. E aí, eles foram até Moisés e falaram: Moisés, ore a Deus para que ele tenha misericórdia de nós, nos ajude. E aí eu vou ler aqui na Bíblia para ver o que Deus falou com Moisés. Pode pedir ajuda para a mamãe e para o papai, para abrir a Bíblia com vocês. A nossa leitura vai ser em Números, no capítulo 21, no versículo 8. Depois que isso aconteceu, que eles foram picados, que as serpentes estavam tomando conta, e Moisés orou ao Senhor, disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, ponha-a sobre uma haste, e será que todo mordido que a olhar viverá. Então, o que Deus falou para Moisés? Para fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. E Moisés fez isso, colocou a serpente numa haste, para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. E isso aconteceu. As pessoas olhavam e eram curadas. Agora, o que eu quero falar com vocês? Vocês acham que as pessoas que olhavam para a serpente, elas eram curadas simplesmente porque ali tinha uma cobra? Não, elas eram curadas porque elas tiveram fé. Fé naquilo que Deus falou, naquilo que Deus ordenou que elas fizessem. Pois é. Lembra que eu falei pra vocês, que eu contei pra vocês lá no começo? E quando a gente fica dodói da garganta, a gente toma um xaropinho, ou quando tá com o nariz congestionado, a gente passa um remedinho?
Aquelas pessoas e nós, todos nós, temos uma doença. Pois é. O nome dessa doença é pecado. Todos nós temos essa doença chamada pecado. Todos nós. E sabe, aquela cobra, aquela serpente de bronze que Deus ordenou que Moisés colocasse numa haste lá em cima para que quem olhasse fosse curado? E as pessoas olharam e elas foram curadas. O nosso pecado, essa doença que habita em nós, ela é curada quando nós nos voltamos para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós também somos curados. Nós somos limpos dessa doença. Pois é, Deus faz isso conosco. Deus nos cura do nosso pecado. Deus nos cura da nossa doença. Ele é misericordioso conosco. Então, que essa lição nos faça lembrar de quão Deus é misericordioso conosco, de quanto Ele nos ama. Mesmo a gente, às vezes, fazendo parecido com o povo que estava lá no deserto, Ele, ainda assim, Ele nos ama, Ele cuida de nós, e Ele também, Ele é um Deus que Ele provê tudo aquilo que a gente necessita, né, durante o nosso caminho. Então é isso. Agora nós vamos, com a nossa amiga Eduarda, falar o versículo que a gente vai memorizar essa semana, tá bom? Ele é o Senhor, nosso Deus. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou mais de 1000 gerações. Salmo 105, de 7 a 8. Agora que nós já conhecemos o versículo que iremos memorizar, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Para que esse versículo fique bem fixado aqui na nossa cabecinha e a gente não esqueça, nós temos que ouvir outras vezes esse versículo, ou ler. Aqueles que já leem, podem ler novamente. Sim, durante a semana vocês podem ler esse versículo. Esse versículo é da nossa lição de domingo. Então, durante toda a semana a gente pode meditar, né? Ler outras vezes esse versículo para lembrar da nossa história. Aqueles que não leem ainda, podem pedir para o papai ou para a mamãe para que façam essa leitura para vocês, tá bom? Combinado? Então tá bom. Agora vamos fechar os olhinhos, nos concentrar, porque nós vamos orar a Deus agradecendo por essa lição que Ele nos ensinou muito hoje, né? Então vamos fechar os olhinhos e agradecer. Olá, amiguinhas, vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada pela essa aula de hoje, que foi maravilhosa, como as outras, que maior o nosso coração fica com você, que todo mundo adora você. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora vamos lá para a nossa atividade. Para a nossa atividade, você vai precisar de um rolinho de papel higiênico. Você vai precisar de um giz de cera. Pode ser, se você não tiver o giz, pode ser um lápis de cor, tá bom? Só que é um pouquinho mais difícil pintar com lápis de cor. Pode ser tinta também com pincel, só toma cuidado aí pra não sujar muitas coisas, né? Coloca uma camiseta mais velhinha, prepara o ambiente, tá bom? Mas se vocês tiverem giz, fica até mais fácil, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, eu coloquei um papel pra cobrir minha mesa, eu não rabiscar minha mesa. E aí eu vou pintar todo esse rolinho, ó. Eu vou pintar. Vou pintar. Todo. Depois que ele tiver todo pintadinho, vai estar todo pintado. Posso até colocar na minha mão, ó, se eu quiser. Se eu achar mais fácil. Tá bom? Pintei todo o meu rolinho. Tem que pintar mais, né, gente? Um pouquinho mais forte. Pintar todo bem caprichado. Aí, depois que vocês pintarem, vocês vão pegar uma tesoura,
Se você ainda não tem habilidade de manusear a tesoura, você pode pedir ajuda para um adulto, tá? E aí nós vamos começar a cortar o rolinho, ó. Olha o que eu tô fazendo. Cortando aqui o rolinho, cortando. Ó. Cortando, 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 cortando. 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 Eu tenho uma cobra! Igualzinha da história. Olha isso, eu tenho várias cobrinhas aqui, ó. Eu fiz várias, ó. Eu pintei e fiz a minha cobrinha. E aí, vocês podem fazer várias para vocês contarem a história para outras crianças, para outras pessoas, para vocês lembrarem, que como aquelas pessoas que estavam no deserto foram picadas pela cobra, e Deus ordenou para Moisés fazer a serpente de bronze, colocá-la na haste, né? E elas foram curadas. Assim acontece na nossa vida também. Lembra que a gente conversou? Nós temos uma doença chamada pecado e Deus nos cura dessa doença, não é mesmo? Quando nós olhamos para Ele, olhamos para a cruz de Cristo, nós somos curados do pecado. Porque Deus já pagou pelos nossos pecados lá na cruz. Tá bom? Então é isso. Um beijo enorme. Vamos agora louvar a Deus para terminar a nossa aula de hoje. Até a próxima! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Tinha um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto,